Senhores, a minha maior preocupação, complementando até o colega Jailton, mas contrário um pouco a ele, não é a eleição, é o prazo para obras. É o prazo de chuva, é o prazo que nós temos desse telhado, é o prazo que nós temos para fazer a reforma, a reconstrução da área de churrasqueiras, que é a parte talvez mais usada dentro do clube. A participação do Conselho Deliberativo, ele já está com representantes do Conselho Deliberativo dentro da Comissão de Obras. Então nós temos dentro da Comissão de Obras representantes do Conselho Deliberativo. São quantos dentro do Conselho de Obras? Desculpa, o senhor está interrompendo a minha fala, porque... Ah, tá, obrigado. Então, assim, nós temos a participação do Conselho Deliberativo na Comissão de Obras. Segundo ponto é que as próximas falas são de 2 representantes do Conselho de Obras. Agora 2 representantes do Conselho de Obras, as próximas falas. Eles participaram de todo o procedimento. Então, assim, o que nós temos é prazo, e esse prazo pode causar prejuízo ao associado e à associação. Eu acredito que seja do interesse de todos a melhoria da associação, e não esse fla-fu, como foi colocado, né, de interesses que talvez não sejam da associação. Obrigado. Aldinon. Só volto aqui porque é o seguinte, lá em Roma se dizia que não bastava a mulher de César ser honesta, ela tinha que parecer honesta. E nesse sentido, eu venho com muita tranquilidade, porque fomos nós que propomos, inclusive, na Comissão de Obras, que fosse feita a licitação, procedimento licitatório, com divulgação de editais, etc. e tal. Mas para complementar isso, eu quero propor que essa Assembleia aprove que, até que ela regulamente a contratação de obras para a Sejus, que sejam adotados os procedimentos da Lei 8666. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta é a de que propostas para a realização de obras para a Sejus, que sejam encaminhadas através de envelopes lacrados à Secretaria da Sejus, e que a abertura desses envelopes se dê perante a Comissão de Obras, com todos os seus integrantes reunidos. E por que eu proponho isso? Porque, a despeito de ter sido feito um processo licitatório, nem todos os membros da Comissão de Obras tiveram acesso à documentação que foi entregue pelas empresas. E isso gerou dificuldade. Por quê? Porque as empresas enviaram as suas propostas por e-mail, nem todos os membros da Comissão de Obras tinham acesso a esse e-mail, e nós não sabemos se realmente todas as empresas que participaram do certame foram as que tiveram as suas propostas submetidas à análise técnica do jurídico da Sejus e da empresa que assessorava a Comissão de Obras. Então, eu proponho que a Assembleia aprove. Conclua. Só para concluir, a adoção da Lei 8666, até que ela delibere sobre procedimentos para contratação, e também que as propostas enviadas pelas empresas sejam enviadas lacradas e abertas perante todos os membros da Comissão de Obras. É isso que eu proponho. Obrigado. Obrigado. Próximo, Juno Rego. Colegas, eu já me sinto até contemplado por algumas questões que o Odinão colocou aqui no que tange ao trabalho da Comissão de Obras. Desde que a gente está lá na Comissão de Obras, a gente vem apontando alguns procedimentos que poderiam ser adotados. E esses procedimentos parece que não acontecem dentro daquela Comissão de Obras. Essa tomada de preço aqui, ela é assinada, na verdade, pelo presidente da Sejus, pela diretora de administração e pelo o diretor de patrimônio. Se essa tomada de preço ela foi decidida na Comissão de Obras, por que a Comissão de Obras não participou da elaboração dessa tomada de preço? E é isso que o Odinão colocou. A gente que está lá na Comissão de Obras não recebe as propostas, a gente só vê as propostas, chegam as 3 propostas abertas e nós temos que opinar por uma daquelas propostas. Não nos dá essa leitura. Eu acho que pegar uma proposta, ler uma proposta e ver a de menor preço, se isso é uma Comissão de Obras, eu não quero fazer parte disso.
Eu acho que a diretoria executiva, nesse momento, vocês que votaram para que o Conselho Deliberativo não participasse desse processo, vocês deram carta branca para a diretoria executiva contratar quem ela bem entender. A gente está fazendo um trabalho lá naquela comissão, alertando sempre isso. Que a comissão tenha acesso a essas propostas, que a abertura seja feita com a comissão de obras. Na última reunião que eu tive presente, a diretoria que teria, a comissão de obras que teria que ter assessoria da empresa prestadora de serviços, a Enge Predial, que deveria estar lá, para nos informar, porque havia discrepância de preços, porque houve erro no processo licitatório. Houve erro, vocês podem ter certeza que houve erro. Então eu queria dizer para vocês, deixar claro que esta Assembleia deu carta branca para a diretoria contratar quem ela bem entender, a qualquer preço. Isso é tirar do bolso do servidor. Conclua. Então era isso, eu queria só deixar claro mais uma vez, essa comissão de obras precisa de passar por uma mudança, ela precisa de ter um regulamento e um procedimento a ser adotado. Eu só quero fazer um esclarecimento à Assembleia de que cada membro da comissão de obras recebeu uma mídia pendrive com tempo hábil, contendo todos os arquivos com todos das empresas, contrato social, planilhas, para analisar. Cada um recebeu o seu pendrive e teve acesso. Próximo. Gláucia. Pessoal, está inscrito. Só um minutinho, Gláucia. Quem está inscrito? Gláucia, Juliano, Júnior Alves, Lobato, Jorge Lobato e Kleber. Boa noite. É o seguinte, como que a gente chega numa assembleia e dá uma carta branca realmente para a diretoria, se a gente tem um estatuto que diz que os nossos olhos, como associados, é o Conselho Deliberativo. O Conselho está ali, gente, para apreciar os contratos, para falar se esse contrato está de acordo, se está bom. Eu realmente não consigo entender como é que ultimamente a gente vem rasgando e rasgando o estatuto. E por quê? Por que a gente está se auto-prejudicando, gente? Porque por conta de briga, realmente? Porque não se pode a diretoria fazer o papel dela e o conselho fazer o papel dele? É isso que tem que acontecer, cada um tem o seu lugar. Eu fico muito triste se amanhã, no Conselho Fiscal, que é o que está acontecendo comigo lá no Sindijus, eu fosse suprimida a minha instância, entendeu? E é o que estão fazendo agora com o Conselho Deliberativo. Muito triste isso. Juliano. Na última Assembleia que eu participei, verificamos que uma questão não estava sendo atendida. E eu tenho lembrança de ter sugerido ao presidente da associação que observasse o estatuto quando houvesse necessidade de realizarmos decidíssemos algo que houvesse, na realidade, oneração ao contrato, à associação. Ele acolheu essa proposta, mas, infelizmente, pelo que está verificando aqui, talvez não seja isso que esteja acontecendo. Nós temos, e ele também citou ainda há pouco, que tentou aproximar essa contratação, uma contratação pública, realizada pelos órgãos públicos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com contratações públicas, e todo o processo licitatório, antes da sua homologação, ele acaba sendo submetido a um órgão para poder verificar se todos os requisitos foram exigidos, foram observados. Parece-me que a oportunidade que teríamos aqui, não querendo desmerecer o trabalho feito pela comissão, mas sim a possibilidade de fazermos uma revisão e até mesmo melhorarmos o processo, como foi colocado por outros colegas aqui. A possibilidade de montarmos, talvez, um contrato, um procedimento licitatório, que é público, para poder efetivamente evitar problemas futuros. Até porque não sei, pelo menos não tive acesso à informação, de que existe um projeto detalhado que evite, durante a sua execução, acréscimos contratuais que venham até mesmo onerar a administração. Eu estou tendo um problema em relação a isso ao meu condomínio, por quê? Porque foi feita a contratação sem que tivesse no projeto básico e agora tivemos um problema com a empresa contratada. Então a ideia é exatamente nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Encerradas as inscrições. Júnior Alves. Bom, pessoal, primeira, já vou fazer uma proposta aqui, que é para a diretoria cumprir o estatuto na íntegra,
conversando aqui na mesa, o colega justificou. A comissão pode chamar a Assembleia. Sim, pode chamar, ele leu o artigo aqui, está claro. Mas existe um outro artigo que diz que uma Assembleia, para discutir essa pauta que nós estamos discutindo, tem que ter um parecer prévio do Conselho. Então, assim, não é lançar desconfiança da comissão que fez um trabalho de 6 meses aí. Não é essa a questão. Mas a partir do momento em que a gente vê uma resistência por parte da direção ou da comissão, não sei, em apresentar um contrato para a categoria, uma minuta do contrato para a categoria, começa a gerar uma desconfiança. Pela leitura do relatório, eu não tenho nada a acrescentar. Eu até concordo com o relatório da comissão. Mas essa falta de transparência, de não divulgar a minuta, isso me gera uma insegurança, uma desconfiança. É muito simples. Cumpre o estatuto, manda para o conselho a contratação, o contrato, a minuta, o conselho dá o parecer dele, reprovando ou aprovando, não interessa, e a diretoria chama a Assembleia, que é o que o estatuto diz, com parecer ou sem parecer, vai ter que chamar a Assembleia para aprovar esse contrato. Então, independente da posição do conselho, essa Assembleia teria que ser realizada para aprovar ou não o contrato. Qual é a dificuldade disso, pessoal? Então, essa falta de transparência e de cumprimento do estatuto gera uma desconfiança. A categoria, quando elegeu a direção, o conselho e a comissão, não deu uma carta em branco. Faça o que você quiser. Não disse isso. A gente não tem motivo para desconfiar dos colegas, elegemos eles, mas eles não têm uma carta em branco para fazer o que quiser. O dinheiro é nosso, é coletivo, então a gente tem que fiscalizar. Eu quero saber... Conclua. Que contrato é esse? Quais são os termos? Eu tenho direito, eu pago a Sejus. Por que eu não posso saber previamente? Eu tenho que aprovar o contrato sem saber. Então isso gera uma desconfiança. É muito simples resolver essa questão. Dá a transparência e está resolvido. Vem para a Assembleia e vota e acabou. Quem tiver maioria aprova ou reprova. É simples. Jorge Lobato. Gente, eu estou muito surpreso com o que estamos fazendo aqui, com o que nossa direção está fazendo com a nossa associação. A gente está aqui aprovando uma coisa que sequer tivemos acesso, como o Júnior falou, a transparência. Oi? Pois é. Então, eu estou muito surpreso com isso. E estou vendo isso muito, digamos assim, repetidamente acontecendo na nossa categoria, em nível sindical e agora em nível de associação. As coisas estão sendo colocadas apressadamente para a gente, sem esclarecimentos, sem transparência, e a gente tem que aprovar, porque agora tem aí essas desculpas de que nós temos que tem que ser rápido. Por que não foi antes? Por que nós tivemos mais tempo para discutirmos isso? Por que essa Assembleia não foi feita antes? Então, isso está me preocupando muito e está deixando a gente muito de saia justa toda vez que a gente tem que votar uma coisa, tem que essa pressa toda e votar sem esclarecimento nenhum. Isso é muito preocupante. Espero que a Sejus, que a direção, tome mais cuidado na hora de fazer essas assembleias apressadas. Assim. Muito obrigado. Obrigado, Lobato. Kleber. O que acontece? A gente está ouvindo aqui todo mundo falar da falta de transparência, etc. Mas, pelo que eu me lembro, esse processo teve publicação de edital, no edital existem as condições da contratação e quando a gente publica um edital, a gente não pode agora, depois da empresa escolhida, falar assim, agora eu quero mudar. Então, quer dizer, será que o Conselho Deliberativo teria condições de falar assim, não quero que essa cláusula que estava no edital agora seja cumprida? Talvez não, entendeu? Então, o que acontece? Se houve um edital, um processo longo, que inclusive, que foi publicado, publicizado de várias formas, por e-mail, por jornal e etc. Será que realmente está faltando tanta transparência? Não sei, tá? Então eu só queria colocar isso aí. Obrigado, Kleber. Ivan. Nós estamos aí há 3 anos e meio, fizemos diversas obras nesse clube que eu estimo que deve ter gerado em torno de 2 milhões. E é muito importante, eu acho que quanto mais um outro órgão opina, é melhor. Eu sou da diretoria executiva e acho que fui o único que votei diferentemente do grupo. Eu entendo cada interpretação lá do estatuto, né?
Mas eu acredito que quando 3 pessoas olham uma coisa, é uma boa visão. Quando 5 é melhor visão, 10 é melhor ainda, eu não vejo problema. Se acelerar a obra ou não acelerar a obra depende de uma série de coisas. O que não pode faltar em obra é dinheiro. Porque você põe peão para trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Obra é dinheiro, não é problema de tempo. Tempo é coisa mínima. Concreto, se põe um pozinho, ele seca em 5 minutos. Antigamente levava 5 dias para secar um concreto. A tecnologia mudou muito para construir. Outra questão é o seguinte, a minha preocupação não é com as obras que estão por vir, não, é com as que foram feitas. Nós precisamos continuar dando a manutenção preventiva e corretiva aqui. E na última decisão do Conselho Deliberativo, cortou ou não só atendeu um pedido emergencial para prorrogar o contrato da empresa que está dando correção, manutenção preventiva e corretiva aqui, e agora a responsabilidade da administração, né, da diretoria executiva, civil e criminal, por qualquer coisa que aconteça aqui na parte elétrica, hidráulica ou mecânica, é da diretoria. Então eu peço encarecidamente que a diretoria avalie isso. A Assembleia avalie isso. Por quê? Porque se nós não tivermos a empresa, eu não estou discutindo a questão da empresa de predial, eu estou discutindo a minha responsabilidade como diretor, civil e criminal. Se acontecer qualquer coisa aqui, na parte elétrica, hidráulica, no sistema de piscina, bobeamento, incêndio, qualquer coisa, quem é que vai responder por isso se o contrato está suspenso? Nós pedimos prorrogação, por quê? Porque eu estou na comissão, a Fátima e a Ângela, estamos preparando um novo edital e vamos soltar para conseguir uma empresa com preço melhor. Então, colegas, eu peço encarecidamente que a Assembleia avalie isso, porque o Conselho Deliberativo, da mesma maneira que contribui, também pode fazer uma intervenção contrária e sem pensar na responsabilidade administrativa. Eu peço que seja avaliado isso hoje na Assembleia. Muito obrigado. Tranquilo, a Assembleia, quando se tem maioria, ela vota, isso aí para a gente é muito tranquilo de respeitar. O que a Assembleia aqui pode aprovar no segundo momento? Aprovar um contrato de R$133 mil e um outro contrato de R$517 mil, sem sequer saber o que tem no contrato. Quem são, quais são as cláusulas de rescisão, é para isso que o Conselho existe. É para estudar se a cláusula é exorbitante ou não, se coloca o patrimônio da Sejus em risco, é saber se essa empresa tem capacidade técnica de ir à frente. Ninguém se questiona aqui, pessoal, o trabalho da comissão de obra. É trabalho dela. Não é trabalho dela contratar. Ela não tem competência para contratar. No máximo indica a diretoria. Os 2 órgãos que contratam dentro da Sejus é diretoria executiva e conselho deliberativo. São esses órgãos que fazem o contrato. Um executando e o outro fiscalizando. O que a Assembleia, na decisão passada, fez foi dizer o seguinte, não, pode tacar aí direto para a Assembleia. E aí a gente aprova cegamente. E agora, nessa votação que seguirá aqui, pode aprovar um contrato que sequer vocês tiveram acesso, que sequer foi publicado junto com o edital. Não sabe nem quem são os contratantes. Outro ponto, pessoal, que é muito interessante, que o colega aqui falou, não vou citar o nome para não dar direito de resposta, é o seguinte, a gente pediu prorrogação, tinha 1 ano, que sabia que o contrato ia vencer, aí chega, espera 2 dias do vencimento, pede prorrogação, sendo que esse conselho já pediu, pelo amor de Deus, mande os contratos com antecedência, porque tem uma tabela no Excel dizendo, esse contrato foi contratado X, vence X, ele já sabe que o contrato vai vencer com 1 ano. Conclua. Pelo amor de Deus, Assembleia, faça com que os contratos cheguem ao Conselho Deliberativo com antecedência, para que a gente possa exercer a função estatutária que a categoria nos deu nas urnas. Conclua. É esse o pedido. Bem, pessoal, encerradas as falas, vamos passar então à votação dos encaminhamentos, ok? Você lê aqui o encaminhamento, que é mais fácil, para ficar mais rápido, e eu faço o processo de votação, pode ser? O encaminhamento do Jailton, que concorde com os trabalhos da Comissão de Obras e que o Conselho Deliberativo acompanhe a execução. Você não fez proposta, Jailton? Não fez proposta. Só isso, mas isso aí tá superado. Tá ok. Qual o próximo? Aldinon é o seguinte, quer que, antes de ser aprovado um regulamento que normatize as contratações, seja seguido a lei 8666, naquilo que couber isso. Então, pessoal, nós temos aqui o encaminhamento do Aldinon, para que seja, qual é a segunda? Vamos votar uma, depois vota outra.
Primeira, porque senão fica muito confuso. Para que sejam obedecidas as regras da Lei 8.666 naquilo que couber no âmbito da Sejus. Não é isso, Aldinon? Até que a Assembleia aprove uma outra normatização. Tá ok, pessoal? Então, em regime de votação, os que são favoráveis ao encaminhamento do colega Aldinon, por favor, se manifestem. Liga o microfone também. 4, 5. Ela desligou o microfone. 7, 8, 9, 10, 11. O Lobato aqui na frente. 26 votos a favor. Agora os que são contrários ao encaminhamento do colega Aldinon, por favor, se manifestem. Deu contraste, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, 38 votos contrários. Qual é a segunda parte do encaminhamento? A segunda parte lá do encaminhamento do Aldinon foi o seguinte: que sejam encaminhados as propostas em envelopes lacrados à secretaria e a abertura seja efetuada com todos os integrantes da comissão de obras. É isso? Pessoal, os que são favoráveis ao encaminhamento do Aldinon, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Ivan. 25 votos favoráveis. Os que são contrários ao encaminhamento do associado Aldinon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Quantos? 35. Bem, rejeitado o encaminhamento do associado Aldinon. 36 ali, ó, 36. 36, corrigindo, 36. Bom, agora temos o encaminhamento do associado Juliano. Agora é a oportunidade para montarmos um processo de licitatório, não é isso, Juliano? Um processo de contratação. Então não é encaminhamento, né? Você não fez encaminhamento? Ah, sim, vai ser feita ao final a discussão, então não é encaminhamento. Tá certo. Próximo, o Ivan Teixeira encaminhou pela aquela decisão deliberativa que mandou cancelar a manutenção para poder... Isso é um recurso? Não, ele é um encaminhamento. Ô Ivan, deixa eu só entender aqui.
O seu encaminhamento é um recurso à decisão do Conselho? É isso? Isso. Deixa eu só prestar um esclarecimento. O Conselho, na falta de regulamentação do Estatuto, ele tem a competência de esclarecer o Estatuto. Na primeira reunião dessa empresa, lá no fórum, foi estabelecido um rito de recurso. Aí o que acontece? O recurso tinha que ser apresentado ao próprio Conselho para fazer um parecer do recurso e trazer para a Assembleia. Aí, não, eu só estou esclarecendo para a Assembleia que o Conselho tem um rito de recurso que está sendo violado aqui com a apresentação direta aqui. Aí cabe à Assembleia, beleza? Porque o recurso do Conselho tinha que ser... Não recorreu. O Ivan está recorrendo aqui agora na Assembleia, sendo que nem pediu inclusão de item de pauta. Mas foi um encaminhamento, a Assembleia é soberana. Então, tá bom? Então, Ivan, tá esclarecido, Ivan? Eu só estou alertando para deixar consignado em ata que é um recurso à decisão do Conselho que não teve recurso ao Conselho. Bom, colegas, aí é que nós chegamos na seguinte conclusão. Nós estamos falando em proteger as obras, preservar, dar manutenção preventiva e corretiva em toda a estrutura que foi construída. A decisão do Conselho, tecnicamente, no seu parecer, é que nós fizemos uma comissão, nem uma comissão, nós decidimos um grupo de trabalho para poder fazer um novo edital, para contratar uma nova empresa para dar manutenção predial aqui do clube. Ocorre que a decisão do Conselho permanecendo, é só uma questão de reflexão, permanecendo, mesmo que tenha sido perdido o prazo, o clube ficará 3 ou 4, 5 meses sem nenhuma manutenção. E aí eu pergunto a vocês, a responsabilidade civil e criminal da manutenção de toda a estrutura elétrica, hidráulica, mecânica, de piscinas e tudo, é de quem? É da diretoria executiva. Então eu peço uma reflexão, porque nós vamos ficar sem manutenção até sair o edital para contratar novas empresas. Sim, tudo bem, eu estou pedindo reflexão. Se a Assembleia Ivan, entender conclua, que é um equívoco, vote contrário. Ivan. Pessoal, então o encaminhamento do diretor Ivan Teixeira é para... Vou dar o encaminhamento. O Ivan, o encaminhamento então é destituir a decisão do Conselho, prorrogando por 3 meses. É um encaminhamento. É encaminhamento. Não, pedir uma reconsideração da decisão do Conselho, porque ela traz Não, então quem reconsidera é o Conselho. Pessoal, o encaminhamento do Ivan é para que a Assembleia... Para que a Assembleia... Para que a Assembleia reconsidere a adesão do Conselho. Isso. Então ela não reconsidera, ela reforma. Para que a Assembleia reforme a decisão do Conselho Deliberativo e mantenha a empresa de manutenção predial até o final do processo de licitação para a nova contratação de um novo serviço e com a nova empresa. Até o final do processo. Até o final do processo. 3 meses? 90 vai dias? sair 30 dias, cara. Não. Indeterminado? Ivan, não bota não, porque você não sabe. O prazo. Pessoal, o encaminhamento... Eu estou fazendo um destaque aqui. A decisão do Conselho foi que não prorrogou o contrato por 3 meses. Ele está pedindo que a Assembleia reforme a decisão do Conselho. Então deixar a manutenção por 3 meses, é isso? Não. Indeterminado. Gente, está sendo feito um processo de licitação, entendeu? Bem, pessoal, eu vou colocar o encaminhamento do Ivan em votação. Os que são favoráveis ao encaminhamento do associado Ivan Teixeira, no sentido de manter a empresa de manutenção até o final do processo de licitação, por favor, se manifestem. Está regime de votação. Está regime de votação. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Ok, os contrários... Deu amplo contraste, pessoal. Abstenções? Ok. Então, vencido o encaminhamento do diretor Ivan. Então, pessoal, não há mais encaminhamento. Tem do Fernando Freitas, né? Tem a minha. Tem a duas. Tem encaminhamento do Júnior?
Qual é o encaminhamento do Júnior Alves? Os órgãos sociais das cidades cumprem o estatuto. O encaminhamento do Júnior Alves é que os órgãos sociais da Sejusco e auxiliares cumpram com o estatuto. Na íntegra. Os que são favoráveis ao encaminhamento do Júnior Alves, por favor, se manifestem. Os que são contrários, abstenções. A Glaucia é contrária, abstenções. Não, ela nem sabe. Vai. Então, aprovado o encaminhamento do associado Júnior Alves. Agora, encaminhamentos do associado Fernando Freitas. São 3. Não aprove o contrato. O número 1, encaminhamento número 1. Que seja os contratos enviados com 60 dias. Que sejam os contratos enviados ao Conselho Deliberativo com 60 dias de antecedência. Ao vencimento. Do vencimento. Os que são favoráveis, por favor, se manifestam. Ok. Os contrários. 60 dias. Manda quanto quiser. Ok. Abstenções. O outro encaminhamento é que não... Ok. Registrado. O outro encaminhamento que é ante a ausência do contrato... Rejeitado o encaminhamento. Qual é o próximo encaminhamento? Ante a ausência do contrato que não se aprova a contratação. O próximo encaminhamento, Fernando Freitas, é que ante a ausência do contrato, que não se aprove a contratação. Os que são favoráveis, por favor, se manifestem. Ok. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Ok. Abstenções. Ok. Rejeitada a proposta. Pessoal, agora nós vamos fazer a aprovação do relatório e depois o encaminhamento que eu vou fazer no sentido da parte orçamentária também das obras, tá? Então, os favoráveis à aprovação do relatório da Comissão de Obras, no sentido de contratação da empresa Neo Engenharia para a realização da obra do telhado do Salão de Festa no valor de R$ 133.478,96. E na contratação da empresa MHS Construtora para a reforma dos banheiros e das churrasqueiras individuais no valor de R$ 517.857,38. Os que são favoráveis em aprovar o relatório e a respectiva contratação das empresas, por favor, se manifestem, os favoráveis. Ok. Os contrários. Ok. Abstenções. Ok. Aprovado o relatório e a contratação das empresas. Bem, pessoal, do ponto de vista orçamentário, eu faço o seguinte encaminhamento à Assembleia. Teve abstenção? Só um minutinho. Bem, pessoal, nós vamos utilizar R$ 260 mil, que é previsto na rubrica de obras, na rubrica 3325, para a realização dessas obras, e complementar com um saldo de R$ 430 mil, que é referente às obras orçamentárias do ano 2018. Tá joia? Então, só para que fique certinho de onde é que vai sair o recurso, para que não haja depois qualquer tipo de discussão em relação a isso, os que são favoráveis, então, à utilização da rubrica 3325 no valor de R$ 260 mil do orçamento, com complementação de R$ 430 mil referente às obras orçamentárias de 2018 para a execução das obras, os que são favoráveis, por favor, se manifestem. Ok, senhores. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Ok, senhores. Abstenções? Ok, então, aprovada do remanejamento orçamentário para a realização das obras. Bem, pessoal, superado esse item, tem o item 2, assuntos gerais, que a única coisa que eu quero trazer à Assembleia é o seguinte, pessoal, na Assembleia... Você quer falar sobre a questão da sonorização e tudo? Cara, eu não consegui fazer isso. Tem assuntos gerais, pô. Assuntos gerais não tem assuntos gerais, pô. Bem, não pode haver deliberação. Bem, pessoal, então...
Não havendo assuntos gerais a tratar, declaro encerrada a Assembleia. Obrigado.